Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro. Hoje, associando a carta número 1 do baralho Petit Lenormand, o Cavaleiro, com a carta número 20, o Jardim. E, como é de praxe, quem tem assistido os demais vídeos, sempre sugerimos que antes de se fazer a associação, se faça a identificação do naipe, da polaridade, a caracterização do emblema, para só então começar a associar uma carta com a outra. Então vamos lá. O cavaleiro corresponde ao 9 de copas, num baralho convencional, e copas dá conta da nossa vida interior, principalmente sob o impacto daquilo que nós sentimos, das nossas emoções, da forma como a gente recebe aquilo que vem de fora e elabora dentro da gente. Dá conta também das nossas rotinas, do nosso dia a dia, da nossa vida familiar, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos em diferentes níveis, das zonas conscientes e inconscientes do nosso ser e por aí vai. O jardim corresponde ao 8 de espadas. E espadas, por sua vez, dá conta, em certa parte, também de alguns aspectos do nosso mundo íntimo, principalmente dos pensamentos, né? Mas se o Copas tem uma característica mais passiva, daquilo que vem de fora e a gente elabora dentro da gente, espadas complementando copas já é o resultado dessa elaboração, como caracteriza mais os pensamentos, através dos pensamentos que, sustentado evidentemente também pelo aquilo que nós sentimos, é que nós vamos responder aos estímulos que vêm de fora. Então, espadas caracteriza, em parte, a forma como de dentro para fora nós respondemos aos estímulos do mundo. Por isso que essa carta está relacionada também àquilo que nós fazemos e que deixa de certa forma, marcas nossas no mundo, como o nosso trabalho, as ideias e projetos que nós executamos, elaboramos e executamos, o empreendedorismo, assim como também tudo aquilo que nos felicita, aquilo que nos alegra, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos é prazeroso. Esses dois naipes eles se complementam de forma muito natural, são as emoções e os pensamentos, né? O coração e o cérebro, né? Eh, a emoção, né? A emoção e razão, né? Sentimentos e pensamentos por aí vai. Isso precisa estar em harmonia, né? Nessa configuração, geralmente, nós temos uma preponderância do pensamento sobre os sentimentos, né? Os pensamentos estão, de certa forma, caracterizando, demarcando aquilo que nós sentimos, né? E como eu já sugeri em outros livros, muitas vezes pode apontar para um processo de racionalização, que é um mecanismo de defesa, né, em que muitas vezes a gente não consegue lidar muito bem com uma determinada situação, principalmente envolvendo as nossas emoções e sentimentos, e a gente acaba racionalizando. É um mecanismo de defesa. A polaridade das cartas, né, o cavaleiro é neutro positivo, o jardim é neutra, né? Mas também pode ser visto como uma carta boa. Então aqui mostra como a energia das cartas interage uma com a outra, do neutro positivo volta para o neutro, mas nesse sentido aqui prevalece a positividade do cavaleiro nessa associação. Quanto aos emblemas, o cavaleiro vem dar conta das notícias, das mensagens, das entregas. Tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, dá conta de movimentações, às vezes é uma movimentação muito acentuada, então pode evocar também
questões como ansiedade e por aí vai. E o jardim é o emblema voltado para a comunidade, para a vida social, para a forma como a gente se relaciona com os outros. É muito interessante nós observarmos que na sequência do Petit Lenormand, que vai do cavaleiro à cruz, a carta 19 é a torre e a 20 o jardim. A 19 fala mais da introspecção, do isolamento, do afastamento social. A carta seguinte fala do contrário, né, do rompimento desse isolamento, da comunicação com os outros, do contato social, da união, da agregação com as outras pessoas. É interessante observar essa sequência e reparar que ambas fazem parte da mesma família de naipes e que representam duas características importantes da nossa alma, do nosso psiquismo, né? Que é justamente a necessidade que nós temos muitas vezes de estarmos sozinhos e colocar nossos pensamentos, sentimentos, emoções em ordem, mas a necessidade que nós temos também de comunhão com o outro, de estarmos, por sermos seres gregários, né, de estarmos sempre nos relacionando com alguém. Então é um emblema, né, o jardim é um emblema que fala de encontros, de reuniões, de uma comunidade em si, de vários aspectos da vida social. Iniciando as possibilidades interpretativas, nós teríamos uma notícia, uma informação que é pública, que é o conhecimento geral, ou um comunicado para um grupo, né? Uma mensagem que é destinada para todo um grupo de pessoas ao mesmo tempo, né? Pode ser algo que é publicado, né, que é tornado público, associado com outras cartas, né? Pode ser a publicação de um documento, assim como pode ser a publicação de um artigo, de um livro, de algum outro material, né? Como simbolizando uma pessoa, nós poderíamos falar de um líder comunitário, né, de alguém que desempenha um papel liderança dentro de um grupo. Poderia ser um coach, né, mas um coach genuíno, né, não desses que fazem um cursinho de 2, 3 horas e já se apresentam como coach, né, umas coisas assim que são difíceis de entender, né? Eu entendo como coach alguém que tem uma longa experiência dentro de uma área e que está em condições de compartilhar essa experiência com outras pessoas e ajudá-las a crescer dentro daquela área. Então é muito complicado. Muita gente se apresenta como coach, mas simplesmente coach, né? Não é nem de uma área específica, umas coisas que não dá nem para entender. Né? Então, alguém que desempenha, né, um papel importante dentro de um grupo, né? Geralmente um líder, pode ser um influencer, né? Alguém que lida com a multidão, um organizador de eventos, uma pessoa carismática, né, que tem uma espécie de magnetismo sobre um determinado conjunto de pessoas, uma pessoa popular, uma pessoa famosa e por aí vai. Se nós invertermos a lateralidade, agora nós temos o cavaleiro caracterizando o jardim. Aqui nós poderíamos ter uma manifestação intensa de pessoas, né? Um grupo agitado, uma passeata, uma greve, um deslocamento de um grande número de pessoas, uma procissão e por aí vai. Se mudamos a configuração, aqui nós temos o jardim sobre o cavaleiro
E nessa configuração aplicamos a lei da gravidade. A carta de cima influencia a que está embaixo. Lembrando que esse tipo de leitura se aplica mais ao bloco de 9, a mini mesa real e a mesa real. E aí nós temos que levar em consideração as outras cartas que estão em volta. E aí a gente vai fazendo esse exercício de relacionar uma carta com a outra e vendo como essas forças interagem, como elas se influenciam, se conversam ali na mesa. Né? Então não é algo muito fácil. Sempre que a gente, quem não tem muita experiência, for abrir uma mesa real, vai conseguir fazer a leitura a partir do conhecimento que tem, isso vai ser útil. Mas quanto mais conhecimento, mais aprofundamento nós tivermos sobre as cartas, melhor será a nossa leitura, porque nós vamos conseguindo fazer leituras mais precisas em diferentes níveis. Né? Se a gente quer analisar a vida pessoal, a vida emocional, a vida psicológica, a vida espiritual, a gente consegue fazer isso através de algumas técnicas, lendo como se fosse por camadas a mesa real. Há essa possibilidade. Então, esse exercício é muito importante porque ele é preparatório para isso. Né? É um passo que vem antes. Então, eu vou usar o verbo na primeira pessoa do plural, né? Porque eu vou fazer uma crítica, mas essa crítica cabe para mim também, porque a maioria das pessoas é muito afoita, né? Se impressiona muito com o baralho Petit Lenormand, não tem como ser diferente, porque ele encanta, e logo quer fazer uma leitura mais profunda, mas não se tem aquele aprofundamento necessário. Né? Como eu já falei em outros vídeos, né, eu conheço esse baralho desde a minha adolescência. No entanto, fazem poucos anos que eu consigo utilizá-lo de uma forma mais profunda e proveitosa para a minha vida pessoal. Então, é uma caminhada, né? É uma trilha, como eu disse, tem um começo, tem todos os passos, né, desse caminho, mas que não vai ter um destino certo, porque a gente sempre poderá dar novos passos, né, nessa trilha, né, novos passos no entendimento do Petit Lenormand. Aqui então se aplica a lei da gravidade, né? A carta que está em cima influencia diretamente a carta que está embaixo. E aqui eu analisaria como uma pessoa que se preocupa muito com o coletivo, né? Dentro da família, uma mãe, que no caso pode ser tanto masculino quanto feminino, porque o cavaleiro está representando a nossa mente, as nossas ideias. Então, uma mãe, um pai se preocupam muito com a família, por exemplo. Né? Um diretor de escola ou um gestor empresarial se preocupa muito com o seu grupo. Né? Um prefeito, um governador, um presidente se preocupa muito com um grande número de pessoas. Poderia ser feita essa associação. Ação, né, para o grupo, né, um pensamento voltado para o grupo, uma preocupação humanitária, né, que é fazer alguma coisa para ajudar o grupo. Né. Ideias e projetos que são de conhecimento público. Né. Se invertemos aqui a posição das cartas, automaticamente invertemos o princípio da gravidade. Agora o cavaleiro que influencia o jardim. E aqui nós temos, né, uma pessoa que lida com as multidões, que tem facilidade para lidar com o público,
pode fazer referência às relações públicas, ações que são públicas, né, projetos que são públicos. Também, né, acho que eu acabei de falar, né, facilidade para lidar com o público é uma característica, né, da pessoa que está indicada por essa configuração de cartas. Então aqui, Charlie Normandel apresentando mais um desafio do cavaleiro, hoje associando o cavaleiro com o jardim. Espero sinceramente que você tenha gostado, esteja conseguindo acompanhar na sequência esses exercícios de combinações e tentando fazer as suas combinações em todas essas direções, né? Nós temos a carta e nós temos os diferentes quadrantes, né? O norte, o sul, o leste e o oeste. Então é importante a gente fazer essas associações em todos os quadrantes. Você é convidado também a destacar alguma associação que você tem achado interessante e a compartilhar conosco as suas associações particulares, a fim de a gente montar aqui no canal um grande acervo de combinações. Quando a gente, né, vê como uma pessoa lida com as cartas, as combinações que ela faz, a gente avalia a forma também como a gente faz essas combinações e a gente vê possibilidades novas também. Isso acontece comigo o tempo inteiro, né, com as pessoas com as quais eu tenho relação, com quem participa do canal muitas vezes, conversando privadamente. A gente dialoga sobre isso e eu aprendo muito também, né? Eu aqui estou numa condição de alguém que está compartilhando o conhecimento que já adquiriu, mas eu tenho consciência de que tem pessoas que estão muito mais à frente nessa caminhada dentro do Lenormand e felizmente eu tenho humildade suficiente para reconhecer o que eu sei, mas principalmente o quanto eu não sei e isso me coloca numa condição de abertura para aprender cada vez mais. E lembrem-se que, isso eu insisto muito, não há certo ou errado num sistema oracular, porque ali interfere sim muito conhecimento, as técnicas que se usam, mas também a intuição que a gente vai desenvolvendo à medida que vamos aprofundando o nosso estudo, o nosso conhecimento sobre o sistema oracular que estamos assimilando. Então, sem mais delongas, um forte abraço e até mais.